Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 16 de junho. Connosco estão Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual, todas as semanas aqui na DNFM. Vamos analisar temas que marcaram a atualidade destes últimos dias, sendo que vamos tirar praticamente um dia da conta, porque estamos a gravar ainda na quinta-feira, final de tarde de quinta-feira, e portanto há assuntos certamente entre quinta e sexta-feira que não vamos poder colocar aqui na nossa agenda. Mas até à data que aqui temos, já há muito para falar. Nomeadamente sobre o 10 de junho. Dois temas, o primeiro sobre os polémicos cartazes em que o Primeiro-Ministro apareceu caricaturado com o nariz de porco e são da autoria de um professor colocado aqui em Évora, precisamente. Pedro Brito é professor e ilustrador de Matosinhos, mas está colocado numa escola em Évora. É também delegado do Sindicato de Professores da Zona Sul, que pertence à FENPROF. As imagens polémicas foram usadas nas comemorações do Dia de Portugal. O autor diz que fala em nome individual, rejeita acusações de racismo feitas pelo Primeiro-Ministro nesse fim de semana em peso da régua. E essa tem sido a grande pergunta. Afinal, os cartazes são ou não são racistas? Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bem, eu por acaso já tive a oportunidade até de, no próprio Facebook, entrar até em diálogo com um colaborador aqui da rádio, o Dr. Alberto Magalhães, sobre isso, que ele tinha feito um comentário, depois fiz um comentário a ele e, portanto, expus a minha posição. A minha posição é a seguinte: eu começo por lhe dizer isto, uma caricatura, naturalmente que ao caricaturar a realidade alude a qualquer coisa que se pretende criticar e naturalmente faz parte da lógica da caricatura de deturpar, digamos assim, digamos, as feições, as caras, aquelas caricaturas clássicas em que o corpo é muito pequenino e a cabeça é enorme, coisas do género que acontece, que há muito, não é? Bom, portanto isso é clássico. Depois há aquilo que se pode chamar o humor que se faz sobre, crítico naturalmente, portanto a caricatura pretende ser crítica quer no desenho, quer depois nos textos que possam ou não acompanhá-la, e portanto aí também há isso. E portanto nós temos que, e claro, e naturalmente por cima disto tudo, paira o free speech, a liberdade de expressão, que é um direito constitucional. Portanto, há naturalmente agora aqui, há marcas vermelhas, eu diria antes de mais o seguinte, claro, há sempre marcas vermelhas absolutas, e depois há contextos. E eu faço sempre uma comparação que é esta. E foi a comparação até que eu usei. A mim parece-me que, digamos assim, este caso está um bocadinho, digamos assim, descontextualizado, porque o que aconteceu, portanto, eu não acredito que seja um caso que envolva uma questão de racismo. Por acaso, sinceramente, não acredito nisso. Por acaso, há um aspecto da caricatura, sim, que me preocupou mais. E antes de explicar até o que é que foi, e o que me parece mais, até sinceramente, reprovável na caricatura, há um ponto da caricatura que me parece reprovável, mas não é questão de racismo. Agora, o que eu acho é o seguinte: está como faz lembrar aquela história que causa muita polémica quando, no tempo da SIDA, e quando a SIDA ainda não tinha um tratamento como hoje há, que a tornou praticamente tratamentos que a tornaram hoje praticamente uma doença crónica, mas na altura não era uma doença mortal e de curto prazo, curto médio prazo. Toda a gente se lembra que a Igreja Católica manifestou-se oficialmente, o Papa João Paulo II manifestou-se oficialmente contra o uso do preservativo. E depois até houve um dignitário da Igreja, não sei já quem, que em nome da Igreja disse que admitia isso se houvesse um orifício pequenino, o que é uma coisa um bocado que a gente se riu, porque evidentemente um preservativo com orifício pequenino não exerce as duas funções e, para o caso da SIDA, também não impediria a SIDA. Portanto, aquilo passou por ser uma coisa um bocado enfim, ridícula, e houve um caricaturista português que, num jornal semanário que toda a gente conhece, cujo nome não vou dizer, mas que é conhecidíssimo, pôs o Papa com uma cara um bocado envelhecida, sentado no trono de São Pedro e com um preservativo enfiado no nariz, a tombar do nariz. Isso causou na altura um grande escândalo, a Igreja Católica não gostou nada, os católicos ferrenhos acharam que aquilo era um ultraje e, portanto, aqui está o exemplo típico de um contexto. Qual era, digamos, a crítica da caricatura? Uma crítica, digamos, digamos, política, de certa forma, ou ético-social. Era aquela coisa de dizer assim, esse moralismo não tem sentido numa situação em que estamos perante uma doença gravíssima e tal. Pronto. Portanto, é o contexto. Eu diria assim, a caricatura de António Costa e do Ministro da Educação, que, por exemplo, acentuam muito os lábios ou isto ou aquilo, se forem censuráveis, eu diria assim, as caricaturas têm sentido, neste caso, no contexto negocial sindical, digamos assim. E aqui é que eu acho que não é tanta questão, portanto, o racismo para mim, porque eu acho que naturalmente uma caricatura deforma sempre as feições, por definição. Se não deformasse as feições, não era uma caricatura.
O que me pareceu reprovável foi outra coisa. Foram os lápis a cegar o Ministro da Educação e o Primeiro-Ministro. Porquê? Porque isso é uma grande violência. Podiam pôr vendas, para uma venda, faziam até uma paródia com a questão da justiça, uma pseudo-justiça aos professores, com vendas. Podiam pôr-lhes palas, como se põe nas mulas, não é? Pronto, e estava a gozar com isso tudo. Podia-se, portanto, fazer muito humor. O humor, como toda a gente sabe, é altamente interessante no plano político e cairia aí a questão bem. O que não pareceu bem foi uma coisa que eu acho, no entanto, eu não vi as declarações do autor, aceito perfeitamente as justificações dele, do doença pessoal, portanto, não está em causa isso. Agora, enfim, os sindicatos demarcaram-se, mas a questão não está para mim, não é essa. A questão é, o que eu acho é o seguinte, curiosamente, acho que neste caso o autor da caricatura foi vítima de uma coisa que nós todos andamos a ser vítimas, que é, está a haver e está em crescendo uma grande agressividade na sociedade portuguesa. E que é um paradoxo. Porquê? Porque, deixa-me só dizer isto, repare, nas redes sociais, as redes sociais veiculam muito isso. Aliás, são as redes sociais que estão a acentuar a agressividade na sociedade. Repare uma coisa, há um paradoxo nas pessoas. As pessoas, por exemplo, nas redes sociais nota-se isso. Então, no Twitter é uma coisa, perdoou-se-me agora aqui dizer, mas tinha que dizer que era o Twitter, é uma coisa muito, muito frequente. Por exemplo, uma pessoa diz assim, vou dar um exemplo concreto, eu não sei quem é a pessoa, é anónima, diz assim, eu sou uma espanhola que diz que eu tenho uma doença genética que propicia os cancros, e é o terceiro cancro que eu tenho, e já foi detectado isso, foi operada 3 vezes de operações muito complicadas, quimioterapia, tratamentos terríveis, e a senhora lamentou-se disso e pedindo, digamos, no fundo, desabafando e pedindo coragem. E tem logo 1000 e tal likes, ou 2000 likes, tem pessoas que lhe mandam 300 ou 400 mensagens a dizer de ânimo, força, por aí fora. Se houver aparecer aí a Associação de Defesa das Focas Cinzentas, toda a gente vai defender as focas cinzentas. Se aparecer qualquer coisa a defender, por exemplo, a moto que morreu o meu pet, tem que ser foi eutanasiado o meu gato, a pessoa diz, vou sofrer muito, e aparecem 1000 pessoas a pôr like e aparecem 300 pessoas a dar força e coragem. E ao mesmo tempo, não direi essas pessoas, temos 300 mil pessoas a desejar a modo que te esfole, mate-se e tal outras pessoas, o que mostra que é um paradoxo muito curioso. Porquê? Porque mostra que a sociedade está num clima de incerteza, e a incerteza provoca medo e provoca violência. José Faustino, sim, mas vou-lhe dar já a No palavra. rodapé não aparece as consultas de psiquiatria. Não aparece. Era útil. Não aparece. Mas eu vou terminar só dizendo o seguinte. Para passar só então ao dizer José o seguinte, portanto, Faustino, para mim, o que eu acho é uma coisa, também. achei um bocadinho desajustado, digamos assim, a questão dos lápis, e Sim. queria dizer também que o Presidente da República disse aquilo, e para mim, o Presidente da República dizer aquilo, ou não dizer, nada significa para mim. Vou ser franco. Porque não teve sentido muito aquilo que ele disse. Portanto, há o contexto. Sobre o Não só ofende quem quer, não sei o Sim. quê. Claro, é evidente, só ofende quem quer, é evidente. José Faustino, percebi que partilhas desta opinião de que o ofensivo ali e grave é a cegueira provocada pelos lápis. É verdade. Os lápis espetados nos olhos é de uma violência extraordinária. Eu acho que isso não tem explicação absolutamente nenhuma. E é indesculpável. Os cartazes são feios e não são agradáveis, mas isso temos pena. Havia aí um que era o Josué Charlie, segundo os outros. É a mesma coisa, que os rapazes não são macios, não é? Portanto, é a liberdade, é a democracia. Grande parte desta gente não é democrática, não é liberal, não gostam da liberdade. São ditadores e totalitários, este é o problema. E então depois reagem a este tipo de situações. Eu não gosto dos cartazes, acho os cartazes feios, não é? E aquilo dos lápis é de uma violência extrema que deve ser evitada a todos os títulos. E o autor diga aquilo que disser, para mim não tem qualquer tipo de justificação. Não, se ele quiser dizer ou cortar a cabeça ao Primeiro-Ministro, pode fazê-lo. Mas a discussão, curiosamente, não esteve aí, esteve-se no racismo. Não, teve no racismo, é? porque o Dr. Costa Falou no é assunto. manhoso. Falou no assunto. Já falou várias vezes. A primeira pessoa que foi atacada... Só nisso. A primeira pessoa que foi atacada com isso foi a deputada Cecília Meirelles, então, do CDS. Coitada da senhora, estava tão longe de uma coisa dessas que ela até ficou abismada por causa da cor da minha pele. Ou seja, o Dr. Costa, o facto dele ser filho de pai indiano, já falecido, que dele tenha ao menos descanso, para ele era indiferente ser indiano ou não ser indiano. Não lhe faz diferença nenhuma, isso perfeitamente. Portanto, brinca com isso, ele joga com isso, faz coisa. Ele é velhaco, é manhoso. E apareceram depois uns teóricos na televisão e na rádio, o Alberto Magalhães fala isso na coisa, eu nem queria acreditar, ouvi a crónica, não tinha visto, mas depois vi a defender isso, que o ofendido é que diz se é ou não é racista.
Quer dizer, se um gajo me disser assim, um tipo disser assim, ó branquelas, é lá, isso é racismo e tal. Eu é que considero, não é mais ninguém. Ou se lhe disser bom dia, pode ser a sério. Sim, não, ou mesmo racismo. Eu é que entendo, quer dizer, está tudo doido. Isto não tem explicação absolutamente nenhuma. Mas atenção, quem provocou isto tudo foi também António Costa, porque aconselhado para a bateria de comunicadores que ele lá tem, de grandes especialistas, usa a técnica que o PS sempre utilizou e que o PSD também já utilizou com os mesmos técnicos de comunicação, que é ir enfrentar as manifestações. Eles têm a manifestação e eles vão lá falar com ele. Ele foi lá falar com eles. Ele é que se deu ao flanco, ele e a mulher. Eles seguiram os conselhos dos consultores e fizeram aquilo que lhes disseram. Portanto, ele é que deu asa a esta situação toda. Portanto, para mim, não há racismo nenhum. O nariz do porco também não. O Alberto lembrou isso e tudo. Eu acho que sim, não me lembrei disso. É o porco de Napoleão, do Triunfo dos Porcos, que é o ditador. Está bem feito. Se essa é a ideia, está bem feito, porque o Costa, de caráter, era ditador, é totalitário, já tenho dito isso aqui várias vezes. E não nos deixamos iludir. E, portanto, se o focinho do porco é o focinho do porco de Napoleão, do Triunfo dos Porcos, então está certo. Não tem problema absolutamente nenhum. Enfim, podia ser um nariz de porquinho mais simpático, mas pronto. Os lápis é que estragam aquela coisa toda. Então, E portanto, isto não há mais nada a dizer. Agora, os manifestantes têm de pensar melhor essas coisas, mas têm a liberdade para fazer os cartazes que eles quiserem. E agora, o Stop e o Frankopf deixam de se armar com mariquices no sentido lacto, não é do estrito ao senso em relação a orientações sexuais. Deixem-se de mariquices e enfrentem as coisas. Porque eu vi cartazes já daqueles nas manifestações várias vezes. Portanto, aquilo não é novidade. Atenção, aquilo não é novidade. Agora de marcar-se como donzelas ofendidas. Assumam a responsabilidade das coisas. Como eu quero dizer uma coisa, eu tive a oportunidade de dizer também noutro sítio. É evidente que isto não aconteceu só com António Costa, já aconteceu antes e com Passos Coelho. Por exemplo, aquelas cenas de coelhos enforcados que recebiam Passos Coelho quando ele ia fazer uma conferência ou que era um sítio qualquer, isso aconteceu. Mas esses estavam bem feitos. E eu devo dizer uma coisa, não, aí eram fotografias, eram situações de facto. Mas esses aí estavam bem são de uma feitos. grande violência também. E isso é que eu acho inadmissível. Professor Silvério Cunha, vamos aqui Mas ao não viu discurso... o senhor não viu estas fotografias do Costa, com os lápis nos olhos e aquilo tudo, aí noutras manifestações? Por acaso não me Eu lembro. já vi. Não, Não sei se o Matias viu, eu já vi. Não, na isso televisão. está até comentado, sim. Eu já vi os cartazes. Então agora vê o da frente prof e o outro do Stop marcar esse tipo de donzelas ofendidas. Deixa-se de mariquices, deixa-se de não sejam mentirosos. Assumam a responsabilidade. Se estão em luta com o Primeiro-Ministro e se acham que têm direito, digam as coisas. Agora, podem dizer assim, ninguém leva a mal. Dizer assim, o cartaz pode ser menos violento, de facto, aquilo dos olhos e tal, não sei o quê, ou qualquer outra coisa. Agora, nunca assumir que aquilo é racista. Agora, racista. Passamos E atenção, rapidamente... deixa-me só dizer outra coisa. E o Primeiro-Ministro anda desde que ele não prove do veneno que anda a semear, porque isto do racismo anda-se a exagerar com o racismo. O racismo é uma coisa que existe, com certeza que sim, mas é uma coisa que praticamente na nossa sociedade estava já muito diluído, muito esquecido, já ninguém ligava a essas coisas, ou muito pouca gente ligava a essas coisas, e justamente aqueles que se dizem não racistas é que andam a acirrar os ânimos contra a questão do racismo. Eles é que estão a levantar o problema, e nomeadamente o Costa, que é o principal responsável. Mas eu penso peditório não andou. Vamos aqui rapidamente... Ele não é o problema de ele ser indiano, comentário. é o problema de ele ser incompetente e mau para o país. Esse é que é o problema dele. Passamos aqui muito rapidamente pelo discurso do Presidente da República no 10 de junho, que ficou, claro, em 15º plano, digo assim, depois destes acontecimentos nessa data, Silvério Cunha. Pois é só aquela expressão, o discurso, devo dizer, o Presidente Marcelo faz, por vezes, excelentes discursos, grandes discursos, e devo dizer que é dos Presidentes que tem feito discursos mais, a meu ver, até com mais profundidade, porque ele, de facto, é uma pessoa sabedora. Agora, este discurso, a meu ver, só ficou célebre por causa daquela célebre frase de cortar os galhos mortos e os ramos mortos. E, portanto, que pode ter sido entendido como alusão a Galamba, como podia não ser entendido assim. Eu, para ser franco, não penso que, digamos, isso seja assim uma coisa para ir além, e penso com toda a franqueza que, pronto, o Presidente disse aquilo, mas
Evidentemente, não, eu não atribuo importância de maior a isso. Eu sou franco, não tenho nada José associado a isso. Faustino, o discurso deixa algo para a memória ou não? Não, o discurso foi bom, marcou pontos. Como disse o professor Silvério Cunha, Marcelo Rebelo de Sousa discursa muito bem, faz muito bom discurso, eu acho que até ele próprio que os faz, Sim, sem não é dúvida. nenhum assessor, portanto ele é um excelente orador, e na minha opinião, aquele caso do Galamba, que era o Galamba que ele estava a referir, Bem, era provavelmente. dispensável. Aquilo foi uma nota negativa, foi uma nódoa, no melhor pano cai a nódoa. Não havia necessidade disso, não havia necessidade disso. Mas Portanto, pode dizê-lo. pode dizê-lo, claro que Então, sim, especialmente quando o De- sente. pois. do discurso do Presidente da República para o regresso das comissões parlamentares de inquérito, ou melhor, da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, o antigo secretário de Estado, Hugo Mendes, assumiu dores políticas da indemnização a Alexandre Reis, mas lançou as culpas para as decisões para os advogados. Era um dos nomes mais falados desde o início desta CPI e, na sua tensa audição, sobretudo com o PSD, Hugo Santos Mendes admitiu que era razoável a indemnização de €500 mil a Alexandre Reis, admitiu o erro por não ter comunicado às finanças, mas essa é uma falha que nem Medina nem Galamba lhe apontaram, mas sim os ex-presidentes da TAP. Silvério Cunha Bem, trouxe algo novo? eu, para ser franco, acho que já não traz nada de novo, porque esta comissão parlamentar de inquérito também tem um inconveniente que é este, é que a respeito da TAP estão a agarrar-se a pequenos, digamos, pormenores da TAP. Eu acho que, para ser franco, para discutir a TAP a sério, de uma vez por todas, tinha que se discutir as questões estruturais da TAP e aquilo que se quer fazer na TAP ao futuro e não estar aqui a fazer este jogo permanente que, no fundo, só se compreende à luz do chamado desgaste. Como se sabe, a luta política tem isso, é evidente, embora na própria ciência política se fale de uma coisa que é, muitas vezes, aquilo que se chama a chicana política. Portanto, a chicana política é um bocado isto também, é desgastar com coisas que, na verdade, não têm importância, digamos, de maior a esse nível. O secretário de Estado até assumiu a questão da indenização, disse que era razoável, é uma questão, enfim, de cálculo, que agora não vou discutir porque sou incompetente em razão da matéria, portanto não sei se foi muito ou foi pouca a indenização que lhe deviam dar. Agora, também é verdade que houve aquele inquérito da Inspeção-Geral de Finanças, portanto acontece que é evidente que a partir daqui tudo será mais complicado por uma razão, porque há uma entidade que faz o inquérito, há uma entidade que diz que é assim, outra que é assado, portanto é evidente que neste caso torna-se fácil para ele dizer assim, bom, eu neste ponto não torna-se fácil e até pode ser verdadeiro, ele dizer neste ponto eu não toquei, a verdade é que depois também limitaram-se a um relatório da Inspeção-Geral, portanto é claro que as coisas acabam-se de diluir de uma forma, digamos, burocrática, até certo ponto burocrática, e que a meu ver acabam por não ter efeito nenhum. E vou ser franco e continuo a dizer, as sondagens são o que valem, portanto eu nunca dou valor absoluto às sondagens. Mas a verdade é esta, as sondagens continuam a dizer uma coisa, é que 2/3, já mais 2/3, são 70% dos portugueses, estão fartos da telenovela TAP. Atenção, não quer dizer que estejam fartos por boas razões, pode estar farto de uma questão que é muito importante até. Agora a questão é esta, é que a TAP levanta problemas mais profundos e mais complexos. E é isto que uma Comissão Parlamentar de Inquérito era com isto que ela se devia preocupar. E a meu ver, estão-se a preocupar com pequenas coisas, que são pequenas em termos relativos, porquê? Porque não levam a lado nenhum, porque não são no limite, não são facilmente apuráveis e, portanto, nem sequer acabam por ter importância para a questão da TAP na sua questão última, porque depois é claro, isto vai fazer com que se vá buscar casos anteriores, vai-se buscar erros anteriores, depois também fez assim, se não fez assim, fez análogo e acaba por se perder entre as árvores a visão da floresta e, portanto, eu penso que muito francamente que este inquérito, esta comissão de inquérito está a ser uma telenovela que está a durar tempo apenas para desgastar e para ver se conseguem pôr o Galamba fora e, eu repito, eu sempre disse que o Galamba devia ter pedido admissão no princípio, logo acabou e devia ter saído, por razões que se prendem com aquilo que eu chamo a transparência geral da vida pública e até assumir que efetivamente, embora ele diga que agora está muito capaz e vai trabalhar com vontade, etc. Mas a questão é esta, não é uma questão até pessoal, é uma questão que é assim, havia uma grande polémica aí e ele, portanto, saía e acabou-se. Pronto, não saiu e acontece que fez mal a meu ver, pronto, mas isto é a minha opinião, não vale mais do que isso. E, portanto, eu acho que é um bocado o que está a acontecer agora é que estamos apenas agora vai vir ao Pedro Nuno Santos outra vez, virá aí outra vez, vamos ter outra vez outra cena e vamos estar de cena em cena, mas a meu ver as pessoas estão a ligar cada vez menos, que está a provocar cansaço e as pessoas querem saber o quê? A TAP vai ser privatizada, não vai, em condições,
em condições, porquê, para aqui, para lá. Curiosamente, devo dizer que no meio disto tudo, o único partido que levanta questões estruturais, discordemos ou concordemos delas, das suas soluções, é o PCP. O deputado do PCP nunca faz perguntas, nunca faz perguntas sobre estas questõezinhas. Faz perguntas estruturais. E isso está correto. Isso está correto. Discordo ou concordo com ele? José Faustino, Hugo Mendes trouxe algo novo? Ficaste esclarecido com as suas explicações face aos casos? Não, ele assumiu a responsabilidade e diz, e por aquilo que fiz fui demitido. Pronto, e arrumou a conversa. Agora, o problema, aquilo que o professor Silvério Cunha quer, é aquilo que eu também queria. O problema é que eles não sabem discutir as coisas essenciais da TAP. Ninguém sabe. E as pessoas que sabem, eles ofendem, naquele caso do engenheiro Fernando Pinto e de outros bens. Porque não sabem. O problema da TAP é muito simples e resume-se em poucas palavras. A TAP não se conseguia gerir, pensou sem se privatizar, Passos Coelho privatizou muito bem, 100% certo, e privatizou a quem? A um investidor nacional e um investidor que operava aviões nos Estados Unidos. Portanto, nunca havia o risco de Lisboa perder a UAB. Não havia dinheiro, ninguém tinha dinheiro, e portanto conseguiu-se fazer aquele negócio com a Airbus, que toda a gente sabia, e foi a maneira de salvar a questão da TAP. Depois veio a pandemia e o Costa prometeu que ia nacionalizar aquilo tudo outra vez. Borrou os pés todos, como se costuma dizer, portanto, meteu lá uma quantidade de 3,5 mil milhões de euros. Aquilo não tem hipótese absolutamente nenhuma. 0,6. E a hipótese que ele agora tem é entregá-la a uma empresa europeia em que pode tirar o hub de Lisboa. Este é o ponto. Portanto, aqui, fez um erro, quis emendar uma coisa que ele achava errada e que afinal estava certa. E agora vem reconhecer que estava certa. E depois andaram presos e andam presos com coisas, tirando a questão das secretas, daquela questão do SIS, que para mim não está esclarecida e é a mais grave delas todas. Se o Estado, o Governo e o PS dispõem ou não do SIS para ter informações, as informações que quer, e para mim foi claro que foi a chefe de gabinete que chamou o SIS. O resto já toda a gente percebeu a história da TAP. Tudo, toda a gente percebeu como é que foi, quem é que autorizou, como é que foi, deixou de ser, toda a gente já percebeu isso. E depois, eu sempre aqui tenho dito, e sou muito cético em relação a estas comissões parlamentares, que infelizmente põem o pior da democracia, põem o pior da governação cá fora, que é mau. Mas, por outro lado, é bom para as pessoas perceberem a quem é que tem isto entregue. Alguém anda a discutir as slots de voos, os voos, os hubs de Lisboa, de Madrid, as vendas disto ou daquilo ou daquele outro, os aviões, as características dos aviões. Não, andam a discutir a marca dos carros, que é aquilo que eles sabem. E não discutem as meias porque se envergonham. Portanto, eles andam a discutir aquilo que sabem, porque do resto eles não sabem, não percebem nada de aviões, nunca souberam. E ainda por cima se dão ao luxo de ofender quem sabe, que é o caso do engenheiro Fernando Pinto, repito. Deviam ter vergonha de lhe ter posto lá uma estátua à frente do aeroporto e andam sempre a nicar no homem. É uma vergonha de facto. Portanto, este aqui é que é o ponto. E agora, estamos prejudicados, porque hoje estamos a gravar o programa à quinta-feira e vem a declaração do super ex-ministro, como é que ele se chama? Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos, deve estar a estas horas, se calhar, a falar, e vem também o Ministro das Finanças. E, portanto, a gente para a semana logo falará sobre isso, e neste momento não há mais nada para dizer. Mas depois, só para concluir, a relatora é uma deputada do Partido Socialista, que também queria estar na pele, e depois o Partido Socialista, com a maioria, aprova o relatório que quiser. E pronto, fim de história. Mas a TAP é privatizada, professor, não tenha dúvidas nenhuma. E vai ser privatizada, vai ser vendida por 900 milhões de euros e tem em caixa, se for aumento de hoje, 900 milhões de euros. É dada. E eu, se me pagassem mais 1 milhão em cima, também não a queria. Nem o Nilman a quer agora, já ninguém a quer. Agora só querem ou a Ibéria ou a Lufthansa, quem a quer. Portanto, piorámos, andámos para trás. Dr. Costa piorou 10 anos, andou 10 anos para trás. Sempre em prejuízo do país, como é hábito deste governo. Isto tem que ser dito com franqueza, não vale a pena iludir as coisas. As pessoas já perceberam o que é que se está a passar e não vale a pena iludir isto com a porcaria do PIB e não sei o quê, estas coisas, e o 0,5% e 88%. Vamos, não vale a pena iludir isto. Voltamos à educação, já aqui um tocámos esse ponto no início, claro. Com a greve dos professores, que agora está a acontecer às provas da frição, deverá acontecer também aos restantes exames. Esta é uma luta que parece não ter fim. A estreia dos alunos do segundo ano nas provas digitais tem sido motivo de contestação por parte dos professores, diretores e pais, que consideram que as crianças não têm autonomia suficiente
para utilizar aquele formato, um computador, para realizar as provas. Silvério Cunha, esta é uma luta dos professores que vai abrindo, vai tendo várias frentes abertas. Bom, mas vai ter várias frentes abertas de natureza muito diferente e algumas delas são sempre, digamos, são sempre contestáveis, algumas delas. Eu sinceramente acho que há aqui há certas questões, já aqui disse muitas vezes e volto a dizer, cansando com isso quem está a ouvir, que há questões estruturais num país que só são resolvidas se houver um pacto de regime, e um pacto de regime muito sério que dure pelo menos 10 a 20 anos. É o caso da saúde, é o caso da educação, por exemplo, como será o caso também da programação, das leis de programação militar, por exemplo, também. E claro, e já não falo daquelas questões de regime, que seriam, por exemplo, as políticas que determinam, sei lá, onde é que um país vai carregar mais no que respeita à afirmação da sua soberania. Por exemplo, a questão do mar, para Portugal. Valeria a pena ter uma política pública contínua. Tinham que ser 20 anos de política pública para ter alguma coisa, digamos, que depois desse resultado. Portanto, há coisas deste tipo. A educação tem um problema que é este, é que os governos, em regra, nunca se preocuparam com a educação em termos estruturais. E acontece que os sindicatos, também deve dizer-se que os sindicatos, quando eu ouço os sindicatos falar, os sindicatos os sindicatos vêm defender interesses concretos dos professores, que naturalmente as pessoas, quando estão em sindicatos, como eu estou, por exemplo, preocupam-se com aquilo que é, digamos, o nosso momento profissional. E, portanto, as reivindicações têm muito a ver com o momento profissional. E, evidentemente, que há aqui um problema de fundo que é este, é que a profissão de professor, em muitos aspectos, veio a perder, digamos, peso na sociedade, ao contrário do que acontecia há uns 20 anos. Eu lembro-me, aliás, de uma sondagem que foi feita por volta há 20 anos, cerca de 20 anos, em que os professores eram consideradas as profissões mais respeitáveis e que as pessoas, em geral, mais respeitavam. O que acontece, aliás, em muitas sociedades, e aliás sociedades onde ser professor do ensino secundário, começar logo por aqui, e básico, são profissões até muitíssimo bem pagas, caso da Finlândia, por exemplo. Muitíssimo bem pagas e com exigências muito grandes até do ponto de vista da preparação das pessoas. Acontece que o problema que se põe aqui é que os professores foram perdendo com a expansão do ensino, etc., foram perdendo o seu peso, por um lado, e por outro lado acontece uma coisa, é que de facto houve aquilo que se pode chamar uma descida, digamos, uma rampa em que realmente as sucessivas reformas foram feitas nos estatutos dos professores, portanto nós estamos agora ainda a falar das provas, nos estatutos dos professores, foram descidas que tiveram, digamos, um sentido negativo. Eu vou lembrar uma coisa que já ninguém se lembra, e eu lembro-me só porque na minha família tive professores. Nos anos 50, em 1950, vamos usar assim um exemplo, em 1950, um professor efetivo do quadro do ensino secundário ganhava o mesmo que um coronel do Exército. Hoje, se compararmos com as patentes, está aqui, é um oficial subalterno. Pronto. Portanto, é esta a diferença. Sem as vantagens que gozam os membros das Forças Armadas. Portanto, acontece que vantagens materiais e outras. Portanto, acontece que isto diz tudo sobre aquilo que é a descida progressiva. Como agravante, antes o professor era aquele professor que até podia ser como o Virgílio Ferreira, que dava as suas aulas, depois podia cumprir os seus deveres de corrigir os pontos, depois ia para casa e podia dar-se ao luxo de fazer investigação, escrever livros, etc. Hoje não. Hoje o professor, nas suas horas vagas, nas suas horas em que não é professor, passa a ser um burocrata administrativo em que preenche papelada e só há burocracia por todo lado. Aliás, isto é geral e vou mais longe, é geral em todo lado. As pessoas tornaram-se autênticas. Há uma obsessão na sociedade de hoje, que ela está a ser estudada, e já há muitos livros sobre isso, em que se quer que as coisas funcionem. E para isso o que é que se cria? Cria-se mais burocracia, julgando que com isso funciona. Não, com isso não se funciona, precisamente. Com isso, aliás, até se pode regredir, porque quando a burocracia é criada e não cria um excedente que lhe dê uma mais-valia de agilidade, claro que a burocracia torna-se uma impossibilidade e obriga à regressão. É o que passa com os professores. Os professores começaram a ter não a vocação de professores, mas vocação também para serem, digamos, autómatos administrativos. E que isso está errado, porque isso é dedicado a outras funções. Na função pública há pessoas que estão voltadas para isso e que podem estar e muito bem, e acabou o ponto final. Portanto, eu acho que isso é um facto e isso provoca um mal-estar geral nos professores. Agora, queria dizer apenas duas coisas. E creio também, devo dizer, que
Isso fez com que agora houvesse uma radicalização que tem a ver também com esta radicalização geral da sociedade. Nós estamos num momento histórico em que as sociedades andam muito radicalizadas. Porquê? Porque também não há cultura de compromisso. Vamos cá ver, vamos ser francos e ser claros. E eu contra mim falo porque eu também teria direito àquele aumento daquele, todos aqueles anos e tal para aí fora. Porque isso seria, abrangeria outros funcionários públicos, inclusivamente. Portanto, aquela lei da Assembleia da República é uma lei geral que foi aprovada, ninguém sabe porquê, para ser franco, porque nenhum governo a tem cumprido, porque não há dinheiro, como é evidente. Mas ninguém percebe porque é que então ela foi aprovada. Ora bom, acontece que, e hoje as pessoas sentem-se defraudadas, mas acontece o seguinte, é que se nós formos, António Costa, nesse aspecto, o ministro João Costa, melhor dizendo, o tal que também tinha lá, que ficou com lápis cravados nos olhos, o ministro João Costa, nas conversações que teve com os professores, até deu aos professores, houve algumas concessões consideráveis, deve dizer-se. Mas a radicalização hoje em dia leva a que as pessoas estejam naquela base de ou tudo ou nada. E se lhes derem 90% dos 100 que querem, as pessoas não aceitam. Estão naquela fase. E isso tem um problema que levanta um problema que é este, é que se esquecem de uma questão importante, que é esta, que agora vai-se levantar com os médicos, com o Estatuto dos Médicos, por exemplo, com os internos, por exemplo, que passam a ser estagiários e com bolsas de estágio em vez de vencimento. E acontece que levanta-se um problema que é este, é que levanta o problema do neocorporativismo. É que qualquer profissão, digamos assim, se nós não olharmos para a sociedade no seu todo e não percebermos que todas as profissões são dignas e que todas ocupam o seu lugar e que depois há que olhar para a forma como então vamos recompensá-las, digamos assim, em termos de retribuição, acontece, se não houver isso, gera-se um movimento anárquico, que é um movimento de querer que todos acham que são os mais importantes, porque toda a profissão é muito importante sob um certo ponto de vista. Até, vou dizer uma coisa sem ofensa nenhuma, pelo contrário, qualquer profissão, por muito modesta que seja, até temos exigência de habilitações, pode ser essencial à vida de uma sociedade, de uma cidade, do planeta. Portanto, a questão que se coloca é uma questão de evitar neocorporativismos, que é uma coisa que, a meu ver, é uma tendência, ela é estudada, está estudada na ciência política há muito tempo, aliás, é um mal das sociedades desenvolvidas, é o neocorporativismo, e o Estado deixa de ter uma visão global de tudo. Se vai cedendo àqueles ou àqueles. Finalmente, por fim, só a questão do formato é este. Eu não sei se o formato é ou não é, se é bom ou não é. A verdade é esta. Consideras que as crianças não têm autonomia suficiente para aquele formato digamos, digital? Eu não sei se têm ou não têm, por uma razão, porque, vamos cá ver, eu só posso falar por aquilo que vejo. Eu vejo que há imensas crianças que passam a vida no mundo digital. E de repente descobrimos o quê? Que as crianças não têm vocação para esse mundo? Pelo contrário. Eu não sei o caso concreto qual é. Mas posso dizer uma coisa que é verdade, é que as crianças, até nas casas, se for preciso, estão ao jantar a mexer no mundo digital. Portanto, só se então estão a ser mal orientadas no que diz respeito ao mundo digital. Portanto, o mundo digital, uma de duas, ou existe e está generalizado, sobretudo nas crianças que têm uma capacidade de lesa enorme para aprender tudo mais rapidamente que os adultos, ou não estão. Se não estão, será por razões científico-pedagógicas. Então, os professores, para já, não consideram que os pais tenham competência para efetuar juízos científicos. Primeiro. Segundo, os professores, se têm, devem explicar e dizer quais são as razões, mas razões fundamentadas, não é dizer em 3 linhas que as crianças não podem porque não sabem mexer portanto tem que haver aqui uma certa calma neste sentido, é que a mim parece-me, deixa-me só terminar, só para dizer isto, eu termino já, é só para dizer o seguinte, é que a mim parece-me que o pior que pode haver nestes casos é, as provas de aflição são também é mais desgaste por causa da má vontade genérica que existe. Bom, essa é que é a questão que se coloca. Porque se é uma questão sectorial que tem a ver com o problema do formato, então que me apareçam professores de informática, que me apareçam professores pedagogos que digam fundamentadamente porque é que aquele formato não serve e está errado. Ponto. Se não aparecerem, não passa de um blá blá. E blá blá, toda a gente sai farta também. A não ser que me venham dizer que estamos sempre exigentes para com os meninos, quer dizer, que também que é uma coisa que eu também acho que às vezes está a acontecer um bocado nas cidades de hoje. Estamos a ter uma espécie digamos, de uma espécie de complacência para com uma certa exigência que havia. Antigamente não era com o digital, mas era ali a rigor com os exames e com as provas, com tudo. E portanto acontece que eu acho que tem que haver aqui alguma calma nisto e separar as águas daquilo que é questões sindicais, daquilo que são questões científico-pedagógicas. José Faustino, esta é uma luta dos professores com cada vez mais frentes abertas. As greves estão aí também nas provas de aflição e mais tarde vão acontecer também nos períodos de exames. Este governo e António Costa armou uma trafolhice tão grande com as pessoas e depois com a geringonça e com aquela coisa toda que de facto prometeu que ia acabar com a
com a crise, não vou o nome. Com a Troika? Não era a Troika. Peço imensa desculpa, mas teve aqui uma quebra de memória, não me lembro o nome, o termo, com a austeridade. Com a austeridade. Continuamos em austeridade. Eles disseram que acabou, mas não acabou, coisa nenhuma. Porque se tivesse acabado, eles aumentavam os professores e todos os outros funcionários. E prometeu-se tudo a toda a gente e depois não cumpriram, como é evidente. E os professores criaram uma embalagem muito grande, uns atrás dos outros, e agora é difícil andarem para trás. Todavia, a mim parece-me que eles deviam ponderar esta questão da greve às provas de aferição. Isto é um problema que causa transtornos muito grandes às crianças, aos pais, à escola, a tudo isso, e deviam ponderar bem esta situação. Eu não estou a dizer para eles pararem com a luta, não estou a dizer que eles não têm razão, não estou a dizer nada disso. É uma questão que eles deviam ver. E até nem digo que não façam a sua greve durante esta altura, mas ver de forma a que cause o menor impacto possível, especialmente a quem não tem culpa disto. Em relação aos exames dos formatos digitais, o professor Silvério Cunha falou sobre isso. Eu não tenho nada contra aquilo que ele disse, mas há uma coisa que quer chamar a atenção. Eu vi há 2 ou 3 dias uma notícia de um jovem com 14 anos nos Estados Unidos, formado em engenharia. Vai trabalhar para uma empresa de aviões. Não é o caso do Dr. Costa nem dos meninos que temos cá. Os meninos são muito inteligentes a trabalhar nas redes sociais e nos jogos de guerra e 30 por uma linha. Há a criancinha daquela que numa tarde mata milhões de indivíduos nos jogos eletrónicos. Esse é que é o ponto. Eles não sabem trabalhar com o Excel, não sabem trabalhar com o Word, não sabem trabalhar com coisa nenhuma. Nem sei se com o chat GPT. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. E além do mais, as crianças são mais rápidas a aprender do que nós adultos, porque nós temos que arranjar dinheiro para comer. E eles não têm. Porque damos de comer a eles. Portanto, isso das crianças serem e o deslumbramento. Isto levou-nos, com o devido respeito, e concordo com parte daquilo que o professor disse. O grande problema e o que aqui me preocupa é o deslumbramento que temos tido em Portugal, sobretudo este governo do Dr. Costa. Está deslumbrado com o digital. A gente diz o digital verde. Agora a inteligência artificial verde. É o hidrogênio verde. É o rapata verde. Chega de mentir às pessoas. Mas qual inteligência artificial? Mas qual digital? Mas qual verde? Mas qual azul às riscas? Ele tem que dizer como é que resolve o problema da água, como é que resolve o problema de que vamos falar a seguir, de salários, de pessoas qualificadas que se vão embora, etc, etc. Deixemos os deslumbramentos. Então, quando as crianças não sabem interpretar textos, baixaram para muito pior de quando foi o seu colega, o professor da educação, peço desculpa das minhas falhas de memória, mas o dono Crato, que foi enxovalhado e envergonhado por uns medíocres que aí andam, quando afinal Portugal subiu nos parâmetros todos. Era o maior especialista em educação no ensino secundário, o professor Crato. Foi enxovalhado por esta gente, por esta cápila de medíocres. Percebe? E agora o que é que acontece? Andam deslumbrados com o digital. Agora querem fazer provas de digital. Eu só pergunto assim. Eu não vejo crianças a trabalhar com portáteis, professor. Vejo-os com os tablets e, sobretudo, com os telemóveis, os smartphones. Brincavam com Magalhães. Pois, mas isso também foi gozado, mas o doutor Sócrates, o engenheiro Sócrates tinha razão. Esse é que quer digitalizar a escola. O resto é tudo treta. E há que dizê-lo com frontalidade. Esse é que começou um programa, está bem? O Magalhães era fraco, era um princípio. Mas esse é o princípio. E o princípio era todas as crianças, todos os alunos, ricos ou pobres ou remediados, tinham um portátil, tinham um computador. E eu pergunto, têm? Todos os alunos têm? Telemóveis eu sei que têm. Acesso às redes sociais também sei que têm. E que matam muita gente todas as tardes, também sei que matam. Agora, as provas são feitas como? É de portátil ou é de telemóvel? Que é para a gente saber. Deixem-se disso. Passamos para o tema rapidamente. Reforma o ensino, sigam aquilo que o professor Crato fez e deixem-se de vaidozices e de deslumbramentos com a inteligência artificial e com coisa. Deixa-me dizer-te uma piada para desabafar completamente. O meu autocolismo lá em casa também é dotado de inteligência artificial.
calculem quando eu carrego no botão ele deita água. Eu estou farto da inteligência artificial e do doutor Costa e desta cambada de medíocres. Com franqueza. Não sei dizer outra coisa. Tenho que dizer esta Temos coisa. Tenho que três temas desabafar. muito Peço rapidamente para desculpa. tratar muito rapidamente. Primeiro, a diferença salarial entre jovens com ensino superior e secundário cai para metade numa década, está em mínimos históricos. É o resultado de um estudo realizado pela Fundação José Neves. Silvério Cunha, Eu isto vou ser breve. o que reflete? Pois, eu não sou economista, portanto não sei o que é que reflete nem deixa de refletir, mas sei apenas uma coisa, é um facto, de facto, e é verdade que o grande problema que se coloca sempre foi este, é que na meritocracia e nessas coisas todas fez sempre fez crer às sociedades que as transições seriam para a sociedade de conhecimento. Logo, seriam baseadas em habilitações, em qualificações, para aqui e para lá. E acontece que isso não tem acontecido em Portugal de facto não tem acontecido. Pronto, e como não tem acontecido, é evidente que a Fundação José Neves disse hoje, eu também vi também li que lembrava também que havia aquilo que ela chamou conservadorismo das empresas em aumentar os salários. Não sei se isso é assim ou se não é, mas há uma coisa curiosa que eu posso dizer que deixa de ser anedótica e que eu vi no outro dia num programa de televisão. Neste momento, nos acordos que há, digamos, de carreiras na banca, começa-se por um lugar qualquer, que não sei como é que se chama, mas em que se ganha 800 e poucos euros. A verdade é que não há banco nenhum que pague já isso. Paga-se muito mais. Mas, curiosamente, contou a pessoa entrevistada, sempre que se aborda as direções dos bancos para que atualizem então esse regulamento, digamos assim, de carreira e passem dos 800 para aquilo que estão a pagar efetivamente, logo no princípio, que é bastante mais até, não o fazem. E já é um caso interessante, porque é o caso de um conservadorismo que não é efetivo na prática, mas que se mantém no papel. É um caso interessante, porque eu dou um exemplo que é o contrário. Ora bem, e isto quer dizer qualquer coisa, porque é que os bancos então que pagam muito mais mantêm, no entanto, a dizer assim, essa carreira começa a 800 euros. Porquê é que dizem isso se na verdade estão a pagar 1.300? Porquê? Não se percebe. Portanto, eu acho que também há aqui uma coisa agora para acabar que é isto. Em Portugal falta uma coisa que é essencial, que é uma política geral de salários e pensar na questão. E aí a sociedade está toda envolvida por uma razão, porque, queiramos ou não, a sociedade está organizada. E para se organizar, a sociedade tem que ter uma forma qualquer. E essa forma é a economia que existe, mas que tem que corresponder a certos princípios base, a certos pilares base. Porque senão as coisas perdem sentido para as pessoas. E as pessoas, quando perdem sentido, as pessoas então começam a protestar por qualquer razão e revoltam-se por qualquer razão. José Faustino, já estavas a iniciar o tema. O resultado deste estudo também revela que há uma perda de poder de compra que foi maior entre os jovens qualificados. Claro. Então, estão a provar o veneno que arranjaram. Aqui também não são elogios só ao engenheiro Sócrates. Aqui foi ele que arranjou isto. Do salário mínimo. Então não foi do salário mínimo. Então não quer salário mínimo. Pensam que resolve o problema da economia que enganam o mercado com regulamentação em lei progressista sobre salários? Estão enganados. Porque o problema é de produtividade. De que se as pessoas forem produtivas e houver produtividade, os salários aumentam. O problema das tabelas Charliette, todas essas coisas, isso são coisas do século XIX, isso é tudo para desaparecer. Isso é coisas que os sindicatos aí andam em 30 por uma linha. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eles estão a colher os frutos daquilo de que semearam. Ora, os salários mínimos fizeram subir artificialmente os valores, estragaram todos os outros, todos os leques salariais. E estragaram porquê? Porque não houve aumento de produtividade, porque é aí que tem que haver a preocupação. Nós olhamos para Portugal, para a economia portuguesa, e se os resultados aparentemente são bons, nós verificamos que o investimento tem vindo a diminuir, o público e o privado. Um país que não investe não se desenvolve. E é preciso investir para se desenvolver, para aumentar a produtividade. E quando isso acontece, as pessoas começam a ganhar salários maiores. Isto não é porque os portugueses sejam mais parvos ou mais pertos que os outros. É porque são mal governados. Não é eles próprios, são os maus governos. Portanto, e esse é que é o ponto. Naturalmente, que a tendência, se mantivermos esta tendência da subida artificial dos salários mínimos, que provoca um descontrole total no resto, e isto é um problema técnico, não é um problema político, nem social, isto vai continuar a acontecer, e vai continuar a acontecer mais coisas, que estes jovens licenciados vão lá para fora exercer as suas profissões porque cá ganham mal. Este é que é o ponto.
E as tabelas salariais não são atualizadas nem nos bancos, nem em lado nenhum, independente se pagam melhor ou pior. Porque, na realidade, eles têm que dar uma imagem igual para o mercado, em função daquilo que é praticável. Embora, depois, por necessidade, claro, têm que subir, depois têm necessidade de pessoas qualificadas e necessárias, têm que lhe pagar, como é evidente. Mas isso é o mercado, isso são dinâmicas de mercado, é que geram estas coisas. Isto não é com a inteligência artificial, nem com o hidrogênio verde, nem com as grandes lições do Dr. Costa de digital e dessas coisas todas, que têm enganado o povo, que se resolve o problema. O problema resolve-se de facto pondo o país a crescer acima de 4 ou 5%. Este é que é o ponto, não é ficar contente com 2%. É isto que tem que se olhar, porque as coisas estão todas ligadas. E ninguém pense, é um erro que as pessoas metem na cabeça, estão a ser enganadas. Não pensem que por um decreto-lei ou por uma lei que diz assim, a partir de agora, isso pode-se fazer, pode-se escrever isso, a partir de agora toda a gente ganha no mínimo líquido 2.500 euros. Pode-se fazer essa lei. Mas as pessoas não vão ganhar esse dinheiro, isso não é suportável, isso não é viável, isso é utopia. Isso é como a inteligência artificial e o verde e essas previsões todas que aí andam metidas na cabeça. Deste tema... O digital, deixa-me só dizer isto, o digital e para estas seguirmos coisas para os dois temas que faltam, precisam ter minas de lítio. Sim. E outras coisas que não querem cá. Isto não se pode querer só bons salários e não querer mais nada. Deste caso, E ter despesas, do resultado e destes festas, estudos da Fundação das José juventudes, Neves, e não haver investimento. do Isto que as pessoas têm que perceber. resultado deste estudo da Fundação José Neves, passamos para outra notícia que marcou a atualidade internacional, a notícia da morte do antigo Primeiro-Ministro Silvio Berlusconi. Ele foi Primeiro-Ministro de Itália durante 9 anos. Foi o líder de governo que mais tempo teve no poder em democracia em Itália. Pois, Sr. Berlusconi assistiu, digamos assim, foi a pessoa que no fundo sucedeu à mudança de modelo de correlação de forças dos partidos que havia em Itália, e portanto depois daqueles escândalos sucessivos que houve, etc. E portanto acontece que Berlusconi soube aproveitar a oportunidade com grande capacidade tática, deve dizer-se. Berlusconi, é bom dizê-lo, era uma pessoa que tinha sensibilidade exatamente tática, ou seja, ele não tinha propriamente um problema ideológico, embora fosse um conservador. A verdade até deve começar-se por dizer isto, é que ele começou por se ligar profundamente ao Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi, e foi até precisamente ligado ao Partido Socialista Italiano que ele subiu muito. Aliás, o começo, digamos, até da sua expansão, inclusivamente financeira, foi até com uma forte ajuda a esse nível. Acontece que ele depois, portanto, com o desmoronamento do sistema político italiano tradicional do pós-guerra, e que se verificou até em 94, por aí, acontece que ele efetivamente cavalgou a onda, e era depois uma personalidade excêntrica até certo ponto, não é? Excêntrica porque reconhecia muita coisa que parecia mal a muita gente, era convictamente uma pessoa não religiosa, embora agora lhe tenham feito um funeral religioso, com o arcebispo de Milão a fazer uma grande prédica, também não se percebe porquê. Pronto, porque as pessoas devem ser coerentes. Ele, coitado, já não pode ser coerente com nada, nem pode. Fizeram isso, eu acho que foi uma maldade que lhe fizeram. Mas acontece que Berlusconi é isso, e é isso que vai, digamos, ao iniciar, digamos, um novo paradigma, claro que ele teve capacidade para estar ali à frente, digamos, politicamente estar à frente do sistema durante bastante tempo. E isso foi precisamente por essa razão, porque ele foi quem materializou, digamos assim, o início do novo paradigma de correlações entre partidos políticos. Não é? José Faustino Silvio Berlusconi foi também conhecido por muitas acusações de que foi alvo. Curiosamente foi condenado apenas por uma, mas teve um custo político de todas essas acusações e todo diferente da justiça. Portanto, ele teve um custo político que o julgou por diversas ações que era conhecido, mas que juridicamente nunca acabou por ser condenado. Mas pagou politicamente por isso. Ele, de certa maneira, também inaugurou, estou de acordo com aquilo que o professor Silvério Cunha disse, e sobre a vida política de Berlusconi, não vou acrescentar mais nada, estou completamente de acordo com o que diz o professor Silvério Cunha. Ele, se calhar, também inaugurou este modernismo agora, que há depois de julgar os políticos que já lá tiveram. Temos agora Trump, que anda a ser julgado
por acaso não se arranjou a altura melhor, eu não conheço nada, não sei nada sobre a relação, mas não se arranjou melhor a altura do que agora começaram as campanhas para as primárias. É claro que ele também já veio prometer que se ganhar que vai julgar o atual presidente Biden. Portanto, isto é o fim da linha e de certa forma, Berlusconi veio estrear isso. Portanto, já sabemos que o professor falou nisso, o feitio dele, a forma de estar dele. Agora, não há dúvida nenhuma que foi uma personalidade, acabou por ser o mais tempo, que se aguentou mais tempo no poder como primeiro-ministro, era um homem de direita e logo, consequentemente, também tem todos os defeitos dentro daquilo. E centro-direita. Centro-direita, sim, mas para aqui, tudo o que é bom, tudo o que é de esquerda tem virtudes, hoje na nossa abordagem. Na nossa não, na abordagem geral que aí temos. Tudo o que é de direita é tudo mau, é tudo ruim, tudo coisas... As coisas valem o que valem, teve coisas boas, teve coisas más, e o professor Silvério Cunha fez muito bem a análise da coisa e teve esses méritos, teve sucesso também empresarial, também teve coisas favoráveis para que assim fosse, etc, etc, etc. Paz à sua alma. Vamos entrar no último tema do programa de hoje. Falamos sobre a guerra na Ucrânia, como é habitual. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, referiu que o mundo está cada vez mais perigoso, num momento crítico, adiantou que não deverá continuar não tem intenção de continuar à frente da NATO. Já a Bielorrússia, que está a receber armas nucleares da Rússia, avançou que abateu um drone ucraniano na sua fronteira e o presidente bielorrusso disse que usaria as armas nucleares caso fosse necessário. Entretanto, a contraofensiva prossegue. Há quem diga que está a ir mais devagar do que alguns especialistas esperavam, outros não. Silvério Cunha, os últimos dias de conflito têm que análise. A guerra continua e esta questão da contraofensiva tem vindo muito debate nas televisões e mesmo noutras televisões não nacionais. E os especialistas militares não têm, digamos assim, uma opinião toda ela uniforme, porque, claro, a questão que se coloca é a luta é feroz, aponta-se para muitas baixas de ambos os lados. Acontece que, no entanto, há especialistas militares que dizem que, enfim, os ucranianos não poderão fazer mais do que isto, outros sem o tipo de armamento, outros dizem que não, que isso é uma questão agora de ordem tática também, porque os ucranianos têm interesse em manter uma linha muito comprida, digamos, de conflito para manter as tropas russas, digamos, não concentradas. Embora outros também digam que a Rússia, na verdade, até agora empenhou apenas, em termos de mobilização, apenas 15% do que pode fazer, e, portanto, é claro, poderá sempre fazer mais. E, finalmente, eu queria chamar a atenção para um ponto importante. Saiu um artigo numa revista insuspeita, que é a revista Foreign Affairs, não é? Um artigo a semana passada, um artigo que eu estive a ler e que é um artigo curioso, porque é um artigo que vem pôr uma questão diferente, a questão da guerra da Ucrânia de forma diferente. Vem dizer assim, o Ocidente deve apoiar a Ucrânia, mas em termos que façam com que a Rússia não consiga progredir mais, mas aí está a base para começar as conversações. Ora bem, isto é um problema que se levanta de facto grave, porque o que consta é que no Ocidente há uma certa divisão. Há quem ache que neste momento a questão é assim, é preciso demonstrar aos russos que eles não conseguirão progredir, ponto, e perderam por isso. E que a partir daqui há que começar a resolver as questões de outra forma. E há quem sustente que não, que se deve ir até ao fim, derrotando os russos. O que é uma coisa complicada por uma razão, porque torna-se a velha questão que já queríamos abordar muitas vezes, que é o problema de saber se então passamos a atacar a Rússia na Rússia, etc. Ou estamos à espera que aconteça alguma coisa na Rússia, ou não aconteça alguma coisa na Rússia. Esse artigo é curioso, porque a Foreign Affairs é uma grande revista de relações internacionais, já tem 100 anos, aliás, comemora este ano 100 anos, e acontece que é uma revista em que escrevem muitos especialistas, digamos, muito abalizados e americanos, digamos, dentro de todo o sistema, digamos, de defesa americano. Este autor vinha de dizer, portanto, que era a altura agora de começar a ver a questão de outra forma. Porquê? Porque, no fundo, há no sistema, digamos assim, ocidental e, sobretudo, americano, há uma certa tensão entre dois tipos de, digamos assim, de perspectiva. Um que é dos velhos realistas tradicionais, políticos, que são adeptos às instituições militares, sim, mas desde que elas surtam um certo tipo de efeitos e até a certo ponto. E depois há aqueles que vêm agora em nome de um certo idealismo, curiosamente, que são os neocons, não é? Em um certo idealismo de que se pode fazer qualquer coisa mais em nome de um princípio qualquer, vêm defender a ideia de que não, isto então é uma guerra para durar,
porque é uma guerra que vai ter que se espraiar no tempo e de uma forma absoluta até a derrota final do adversário. Os realistas, como o nome já indica, e eu de facto, digamos, acho que os realistas dizem sempre uma coisa, bom, é que de facto nos jogos muito longos acentuam-se muito mais as variáveis imprevisíveis e, portanto, acontece que isso levanta alguns problemas complicados. E por isso mesmo é que há também, faz parte depois no meio disto tudo, há uma coisa que nos faz, enfim, para mim, mas a mim, que não sou especialista militar nenhum, me faz ficar sempre a pensar que é, então, afinal de contas, o que é que está a acontecer de facto no terreno? Ninguém sabe que há um grande segredo, como é natural, de ambas as partes. E, portanto, há contra-informação, há desinformação, e acontece que ninguém sabe muito bem o que está a acontecer, exceto talvez alguns, enfim, muitos especialistas muito bem posicionados. Portanto, eu julgo que a questão que se coloca é esta, é que o momento é crítico por uma razão, mas quando Stoltenberg diz que o momento é crítico, significa que também não está a ser tão bom como se pensava para os ucranianos, que vão ter mais dificuldades do que se julga. É um momento crítico, que senão não era crítico, pelo contrário, era um momento de viragem. E o que dizem muito, e a grande questão agora que se começa a discutir, em próprio Washington, mesmo em Washington, é que se o momento é crítico, talvez seja o momento em que seja preciso fazer uma pausa para respirar, porque isto de manter sempre tudo mobilizado, 100%, permanentemente, durante um tempo cujo fim não se conhece, é algo que a prazo é insustentável, até psiquicamente insustentável, quer para a opinião pública ocidental, quer para os ucranianos, sobretudo, que são quem paga as favas todas. Eu sou franco, termino dizendo uma coisa. Eu continuo, acho que aquelas ideias que há, e que ainda falámos disso na semana passada, de que na Rússia poderá haver uma mudança, talvez não sejam corretas. Porque eu julgo que talvez esteja a acontecer uma coisa, talvez Putin seja tão retorcido que esteja ele próprio a criar mecanismos de contra-informação, como aquelas coisas do Prigozhin, de falar contra o Ministro da Defesa, etc., só para dar ideias e desinformação, porque pode acontecer perfeitamente que também tudo isto sejam armas, estejam a ser utilizadas armas. E por isso é que a coisa não é fácil. José Faustino, estes tempos de conflito trazem novidades, partilhas que há realmente aqui um pensamento que pode ser alterado também no Ocidente. O pensamento está a ser alterado pelo próprio Vladimir Zelensky. Portanto, Zelensky propôs uma cimeira a médio prazo, talvez para o início do próximo ano, uma cimeira de muitos países, uma cimeira para a paz. E, curiosamente, até convidou o Brasil e Lula da Silva para integrar esta cimeira. Isso é uma mudança, de facto, Zelensky não para de surpreender, está-se a revelar, de facto, um grande estadista. E aponta um caminho que é, de facto, uma grande cimeira, englobando vários países, muitos, para discutir a paz. Porque este é o ponto possível para discutir a paz, porque neste momento não é possível. Eu aqui tenho uma divergência, não é com o professor Silvério Cunha, com o outro que escreveu o artigo que o senhor cita, porque com o país, aquela zona toda inundada com a barragem, é certo que aquilo está a descer, aquilo agora volta ao normal, a barragem já não volta. Com todos os problemas, vai a falta de água na Crimeia, etc, com a tal contraofensiva. E mais tarde ou mais cedo os aviões chegam, porque neste momento os ucranianos estão a avançar muito devagar, avançaram 1000 metros ou coisa do género nas frentes, conquistaram 7 ou 8 triolas, já tiveram algumas baixas, já criaram outras baixas, etc. Mas falta-lhes a força aérea e mísseis de longo alcance, têm que ter isso. E o Ocidente tem que lhes fornecer isso. E continua a estar de pé a possibilidade, isso é uma coisa que é discutida, de haver tropas no terreno. Portanto, isso é um problema muito complicado e daí também nos levar a ser um bocado indiferente a este secretário-geral da NATO. Eu acho que não se perde nada em haver uma mudança, não é? Mas também se mudar, também não o homem tem desempenhado as suas funções, mas eu acho que essa não é a questão essencial. Finalmente, a questão da Bielorrússia. Quer dizer, este tipo é um patarata, este homem que lá manda, quer dizer, este é o Lukashenko, é um patarata que ali anda, dizem que está doente, ou não sei. O Putin resolveu meter lá umas armas nucleares, meter lá 1 ou 2 mísseis nucleares na Bielorrússia,
como uma sinalização estratégica dizendo, atenção, vocês, os países da NATO, estão armados, têm as coisas, têm os armamentos, têm os seus exércitos, mas eu também tenho aqui do outro lado da fronteira, que é na Bielorrússia. Mas disse, teve cuidado de dizer que quem manda naquilo sou eu é que tenho os comandos do... Este bacoco andou dizendo aos outros que tinha lá armas e que não sei o quê. Porventura, há quem diga, para assustar a Polónia, porque a Polónia está muito inclinada para tomar posições, porque tem um medo tremendo de ser novamente invadida pela Rússia, e com razão, e então está a preparar-se a todo o custo, e está-se a armar a todo o custo, e começa a haver ali naquela zona um exército muito forte, o próprio exército ucraniano, o polaco, etc. Há ali muita gente. A Alemanha hoje é se calhar o maior exército na Europa. Portanto, o maior continua a ser o turco. Sim, o turco, sim, mas olha que sim, tecnologicamente o turco é o alemães, sim, mas os alemães tecnologicamente sim, são estamos de acordo, mas os alemães sim. estão a chegar muito perto dos turcos. Atenção, a Finlândia, Suécia, etc, equipadíssimos com F-35, com coisas muito sofisticadas. Por isso a coisa continua a estar complicada. E Zelensky, para desanuviar, diz assim: bom, nós estamos de contraofensiva, ninguém tenha dúvidas. Propomos uma cimeira alargada a médio prazo para ver como é que a gente resolve isto. Sendo que não cedemos território à Rússia. Isso não está em discussão. Nem pode estar. A Rússia não pode ganhar território na Ucrânia. E se o ganhar, está tudo estragado. Com Putin ou sem Putin. E, portanto, este é o ponto onde o Ocidente tem que se entender forçosamente para ajudar a Ucrânia a cumprir e a conseguir a sua integridade e integralidade do seu território. A Ucrânia tem que ter o território que lhe foi distribuído quando houve o fim da União Soviética. Ponto. E se isso não acontecer, Putin ganha. E a seguir vai para a Polónia, a seguir vai para onde calhar. E mais, a própria NATO tem que preparar mecanismos transitórios, etc, provisórios, como lhe quisermos chamar, em que fique claro que a Ucrânia irá compor a NATO. E que, portanto, Putin daqui para o futuro não pode meter pé em ramo verde porque os outros caem todos em cima. Isto tem que ficar claro. Porque, senão o homem não se acalma. É assim que chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino Silveira Cunha. O meu nome é Luís Matias e o encontro está marcado consigo sempre à sexta-feira, às 18 horas, sábado às 14 e, quando quiser, na página de dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM. O encontro, então, está marcado consigo para de hoje uma semana, para um novo programa. Tenha a continuação de uma boa tarde, bom final de semana.